Olá, hoje é um dia muito especial para as nossas vidas, para a Igreja de Cristo, eu diria. 26 de fevereiro de 2021. Nós estamos fazendo exatamente 10 anos de unidade do Corpo de Cristo, aqui na nossa cidade. A unidade de 4 congregações que, de certa maneira, tem impactado outros locais, uma vez que é um fato inédito, né? A gente não conhece outras situações como essa, mas certamente essa é a vontade de Deus para a volta de Jesus, que está tão próxima, né? Essa unidade de 10 anos aqui em Jundiaí tem uma história, né? Eu queria falar um pouco sobre essa história. Nós usamos aqui dois livros em que nós contamos essa história. Se vocês quiserem pesquisar, esses livros estão pela Amazon. Um chama Reconciliação Segundo Toque. Esse foi feito em 2014. E esse outro aqui é Um Só Corpo, Um Só Espírito, Um Só Senhor. Ele foi feito em 2016. E temos outros registros da nossa história, né? Mas valeria a pena a gente fazer um resumo. É uma história muito grande e muito maravilhosa, né? Porque é uma obra de Deus, é um propósito de Deus. Então, é como assim, uma continuação do livro de Atos, né? Nós somos uma continuação, né, do livro de Atos. Então, em primeiro lugar, isso sempre foi um propósito de Deus. Eu sempre senti isso, não podia entender. Então, essa história que nós vamos contar não foi um acaso, né? Também não é uma obra humana. Também não foi uma decisão de última hora de Deus. Eu creio que ele planejou isso antes da fundação do mundo, né? E, de qualquer maneira, existem assim dois pilares que iniciam essa unidade, que é o CCC, Centro Comunitário Cristão, e a Comunidade Pró-Família, né? E depois, no momento seguinte, nós vamos ter a entrada da CCM e Comunidade Cristã Missionária e a comunidade ID. Então, nós vamos somar essas 4 comunidades. Mas como começa tudo isso? Nós estávamos na condição do Centro Comunitário Cristão, no bairro Medeiros, a 9 quilômetros de Jundiaí, e reunimos numa tenda. E naquela época nós soubemos, isso na década de 90, precisamente aqui eu estou falando do ano de 1996, de um avivamento que estava acontecendo em Toronto, que hoje é a igreja Catch Fire. Nesse avivamento, já naquela época, mais de 6 milhões de pessoas foram visitar Toronto, foram visitar esse avivamento, e nós também fomos e sentimos assim algo muito maravilhoso de Deus, e conhecemos um pastor chamado Paul White, convidamos, ele esteve conosco, eu acho que por 4 ou 5 vezes, eu não me lembro exatamente. Ele partiu para o Senhor em meados do ano passado, de 2020, mas se tornou um amigo. E ele trouxe esse avivamento aqui e nós nos reunimos e a Pró-Família estava conosco nesse projeto e nós tivemos uma grande visitação do Espírito Santo, mas acima de tudo eles trouxeram palavras proféticas em que a igreja de Jundiaí se deveria reunir, estar unida. E naquele momento, além da nossa comunidade, como eu falei também, a Pró-Família, representada pelo pastor Francisco Vanderlinde, tinha também o pastor Jeremias Santana, da Igreja Batista, e a pastora Iara Lopes. Na época, ela era do Evangelho Quadrangular.
E nós fomos movidos por essa profecia de nos unirmos. E nós começamos um projeto que nós chamávamos, né, de encheivos, quer dizer, nós queríamos estar mais cheios do Espírito Santo. E nós começamos a nos reunir, as 4 comunidades, a cada 2 meses, e ficamos por um período reunindo, e nós sentimos muita visitação do Espírito Santo, pessoas de outros locais vinham visitar essas reuniões, foi algo assim maravilhoso. Mas isso não durou muito, porque os pastores, não tinham assim ainda muita comunhão, não tinha relacionamento suficiente para suportar, e nós vamos ver quanto isso é importante, né? E nós estávamos despreparados, para dizer a verdade, para isso, né? E, embora a gente tivesse naquele momento, o pastor Francisco era presidente do COMPAS, do Conselho de Pastores de Jundiaí, isso nos ajudou muito, mas mesmo assim nós sentimos que não estávamos preparados para continuar. Mas foi um início, foi o Senhor já nos dirigindo, né? Aí eu vou falar de um fato 2. O fato 2 aconteceu também, datas exatas, nesses livros contam tudo isso, né? Em 8 de janeiro de 2001, foi uma reunião na minha casa, foi uma reunião de reconciliação, uma reunião de perdão, uma reunião de lavar os pés. Então, veja, primeiro, fato número 1, derramamento do Espírito Santo. Sem visitação do Espírito Santo, a obra do Espírito, sem isso não existe unidade. Fato número 2, reconciliação, sem perdão, sem lavar os pés uns dos outros, né? Se a gente for ver João 13, eu entendo dessa maneira, antes deles sentarem à mesa para comer, Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Então, antes de nós sentarmos à mesa, nós temos que lavar os pés uns dos outros, quando existe divisão, quando existe esse problema de separação, né? E, então, nessa reunião que nós tivemos em janeiro de 2001, nós tivemos a presença de vários irmãos que participavam da Igreja Peniel, que em 1986 houve uma divisão. E essa divisão, ela trouxe como se fosse assim uma perda de autoridade espiritual para a cidade de Jundiaí, como se fosse uma nuvem escura cobrindo Jundiaí, né? Então nós tivemos nessa reunião esses acertos que precisavam ser feitos, tirar essas raízes de amargura que ainda existiam, né? Então estavam presentes conosco o Joe Walker, Jamé Nobre, o Haroldo Walker, o Christopher Walker, o Elcio Barbosa, o Francisco Vanderlinde, o Abinério Cabral e o Paulo Manzini. E nessa reunião houve pedido de perdão, um profundo sentimento de arrependimento, e foi como que a autoridade espiritual voltasse para Jundiaí novamente, né? Caiu aquela nuvem escura, nós sentimos assim algo maravilhoso, e a partir daí nós começamos, assim, esporadicamente a nos reunirmos, a conversarmos, a analisar o que tinha acontecido, como é que seria esse futuro, não é? Bom, aí vem um fato número 3, para a gente entender um pouco a sequência, como Deus foi trabalhando nas nossas vidas, o que o Espírito Santo fez, né? Então, como eu disse, a princípio nós estávamos lá no Medeiros, reunimos numa tenda, um terreno grande de 10 mil metros quadrados, era um ambiente bom para comunhão, muito especial, né? Mas 70% da nossa comunidade morava em Jundiaí e tinham que viajar até Medeiros, né, todos os domingos. Então nós chegamos à conclusão, mas era o Senhor que estava nos impulsionando, por que não mudar para Jundiaí? Aí começamos a procurar templo em Jundiaí.
E parece que Deus ia fechando as portas, parece que Deus se tornou assim, contrário a gente procurar um templo. E aí nós vamos entender através de algumas palavras proféticas, né? Através de algumas direção, que Deus estava nos levando a ter parceria com uma outra comunidade, com outro templo, né? A gente tinha uns dados estatísticos numa pesquisa que a ONU fez, que os maiores templos ociosos do mundo são os templos evangélicos, né? Você vê nos Estados Unidos, existem templos para 5, 10 mil pessoas, existe um lá em Houston, para 15 mil pessoas, é um estádio, né? E esses templos são usados 2 ou 4 horas por final de semana e fica o tempo todo vazio. Então são templos ociosos, né? Uma coisa assim, não é uma coisa de Deus, assim, sendo ocioso, né? E também um outro fato interessante, eu lia muito Oswald Smith, que também era de Toronto, um grande evangelista, e ele dizia o seguinte, que o templo que se faz, que os investimentos que se fazem para construir os templos, daria para distribuir Bíblia para todo mundo. Hoje, 7 bilhões e 500 milhões de pessoas teriam Bíblias, teriam material para que pudesse conhecer melhor a palavra de Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo, né? Então ele entendia isso como um desperdício, e tudo isso nos levou a pensar então numa parceria, e foi aí que nós procurávamos a Pró-Família, o pastor Francisco Vanderlinde e a equipe que estava com ele, exatamente porque a gente já tinha tido aquele contato com eles no Encheivos, né? E nós começamos a conversar um com o outro, fizemos algumas reuniões, né? E nós entendemos que era um desafio que Deus estava dando para a gente, baseado em Efésios 4, né? Para nós andarmos de acordo com a nossa vocação, com o nosso chamado, com aquilo que nós somos chamados. E em Efésios 4:2 diz, em humildade, mansidão, longanimidade, suportar-vos uns aos outros em amor, né? Então, isso era desafios que Deus colocava para a gente. É fácil, às vezes, na tua igreja, praticar esses 4 atributos, né? Mas com outros irmãos de outros locais fica muito difícil. Então, humildade significa se rebaixar no máximo, né? Mansidão significa ter ternura um com o outro, ser meigo um com o outro. A palavra longanimidade, a gente pode pegar a palavra em inglês, long suffering, quer dizer, um sofrimento demorado. Então, muitas vezes o convívio traz problemas entre nós, né? Então, nós vamos sofrer, mas vamos suportar uns aos outros no amor. E quando a gente fala suportar, não significa aguentar uns aos outros. A palavra suportar, ela vem de uma palavra em inglês, suporte, né? Que significa apoiar uns aos outros, dar os ombros um para os outros, né? No amor. Então nós precisamos experimentar isso, e Deus queria que nós experimentássemos isso. E aí, depois de bastante conversas, nós conseguimos chegar numa parceria. Mas antes dessa parceria, nós fizemos 2 coisas, né? A primeira, nós fomos consultar aquela pessoa que nós achávamos, entendíamos que era autoridade da cidade de Jundiaí, com mais tempo, mais antigo que a gente, que foi o irmão Jamê Nobre, né? Então, ele ficou tão feliz com a ideia, que ele disse, eu não só apoio isso, mas também eu quero estar junto com vocês. Então, foi assim, uma alegria muito grande para a gente nesse momento, né? E outra iniciativa que nós tivemos, como disse o pastor Francisco, foi muito tempo presidente do Compaz, e nós tínhamos que anunciar isso para o Conselho de Pastores. Eu lembro, olha que interessante, que teve uma reunião do Compaz, que foi lá na Várzea, na Igreja Batista Betel, do pastor Jeremias Santana, e lá nós fomos anunciar
a parceria que nós estávamos fazendo. E coincidentemente, naquele dia, tinha um irmão judeu messiânico. Tinha, assim, parece que pessoas de vários locais, né? E todos ficaram maravilhados. Se a sugestão desse irmão judeu messiânico é que nós lavássemos os pés uns dos outros. Então eu lavei os pés do Francisco, o Francisco lavou os meus pés, e nós fomos abençoados. O Espírito Santo nos visitou naquela reunião. Foi inesquecível tudo isso. Então, veja, nós começamos numa base, né? Então, olha, estar cheios do Espírito Santo, né? O exercício do perdão, da reconciliação, e esse exercício de querer andar conforme a vocação que o Senhor nos deu, na unidade do Espírito, né? Em amor, em humildade, imensidão, em longanimidade, e debaixo da autoridade espiritual, de autoridade espiritual. A gente não faz igreja, não faz unidade, né? Sem que haja realmente a bênção daqueles que são antes de nós, né? Os abençoadores da cidade, aquelas autoridades que Deus coloca na cidade, as autoridades espirituais, né? Bom, aí então vem assim mais um fato, né? Tudo isso vai fazer parte desse processo. Nós começamos a reunir, né, com a pró-família. Havia um horário de culto da pró-família, um horário do nosso culto, mas a cada 15 dias os líderes, os presbíteros de cada comunidade, aí já com o pastor Jamir Nobre, né, reunimos para conversar, para buscar. Nosso objetivo era buscar unidade para a cidade, né? E aí o pastor Jamir Nobre convidou Abinério Cabral para estar com a gente. Isso eu não me lembro a data, mas em meados aí de 2000, 2005, alguma coisa assim. E nós começamos então a conversar. E nós conversávamos em volta de uma mesa, que naquela época o Renato, né, preparava para a gente uma mesa, um café da manhã delicioso, e nós ficávamos em volta daquela mesa, e de repente tinha suco de uva, nós ceávamos, né? A unidade, ela é na diversidade. Havia diversidade entre nós. Então, de repente, nessa diversidade, nós procurávamos com amor, né, com longanimidade, acertar, e quando não conseguíamos, tomávamos a ceia e o Senhor resolvia o problema, né? Então, isso foi algo muito importante, e a partir daí nós chegamos à conclusão, em fevereiro de 2011, que nós já estávamos maduros para reunirmos as 4, né? E nós começamos a princípio a reunião de 2 comunidades à noite, no domingo, e a reunião de 2 comunidades de manhã, também no domingo, né? E houve um último fato que é importantíssimo a gente narrar, que eu chamo Dia do Perdão. Nós já estávamos às 4 reunidas, e nós sabíamos que tinha pessoas que no passado participaram dessa divisão e ainda carregavam raiz de amargura. Então foi feito o Dia do Perdão em 3 de dezembro de 2013. E nesse Dia do Perdão, todos nós, os presbíteros, né, convidamos pessoas que sabíamos que estavam magoados, e nós pedimos perdão por tudo que nós fizemos no passado. Então veja como é importante essas variáveis. A unidade não é alguma coisa porque eu tomo iniciativa, vamos estar juntos. Não, né? Era uma aliança, era um compromisso, como um casamento. Então ela tem todos os termos de uma aliança, né? E graças a Deus pela unidade, ela tem dado muitos frutos, né? Existe uma capelania cristã de evangélicos, de várias denominações, católicos aqui no Hospital São Vicente. Nós temos tido vários projetos com irmãos católicos. Veja, a unidade não é com instituição, são com irmãos, com cristãos, né? Para trabalhar contra o aborto, para trabalhar contra a miséria aqui em Jundiaí, né? Em outubro de 2017, nós tivemos um grande evento da unidade, porque foi feito 500 anos, foi comemorado 500 anos da maior divisão, que foi a Reforma, né, protestante, foi a grande divisão, e nós pedimos perdão,
nesses dias estavam pastores luteranos, padres, bispos, presidente do Compai, nós na Câmara dos Vereadores nos arrependemos pelos pecados dos nossos irmãos do passado, né? Porque a reforma, ela era necessária, mas a divisão não. A divisão é do diabo. Sempre quando acontece divisão, é do diabo. Nós temos visto muitos frutos agora aqui em Jundiaí, né? Esse encontro de homens, liderado pelo pastor Clésio Pena, que reúne mais de 1.000 homens do Brasil todo, uma vez por ano. Esse ano nós não tivemos por causa da pandemia, né? Mais de 60 denominações. Temos tido jantar de pastores. Quer dizer, a gente teria um tempo para contar tantas coisas maravilhosas que acontecem. Irmãos, vamos louvar a Deus. Vamos agradecer a Deus nesses dias. Sempre, mas principalmente nesses dias, pela dádiva, pelo presente. Se você está nessa unidade, Deus te escolheu, eu creio, antes da fundação do mundo para fazer parte disso. Isso é lindo, isso é preparar a volta de Cristo. Jesus não é polígamo, não vai casar com muitas noivas, ele vai casar com uma noiva só. Então nós estamos assim na busca da volta de Jesus, e a unidade é para a volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos, fique feliz, glorifique a Deus por esse dia, em nome de Jesus.